naquele dia eles estavam unidos, juntos, todos no mesmo propósito, com a mesma sede, né? E o Senhor vem. No avivamento a gente vê muito isso, né? Eu vejo assim, é quando o Senhor vem e os céus é aberto, nós vamos lá para aquela realidade que é do céu, ardendo entre nós, mas é na comunhão. Assim, quando nós vamos para a Bíblia para ver sobre avivamento, nós vamos lá em Atos, que vem o dia do Pentecoste, né? E ali Deus se moveu naquele avivamento ali, através do vento, que fala ali, né, sobre um vento impetuoso, sobre o fogo. Então são coisas que nós podemos ver, né, no avivamento. Quando eu me lembro disso, eu me lembro lá de Levíticos, quando no tabernáculo ali eles tinham fogo que ardia, né, sobre o altar continuamente. E era obrigação e uma tarefa ali do sacerdote colocar todo dia de manhã a lenha no altar. É isso aí, vamos embora então para mais um podcast. Que alegria te ter conosco no nosso PDC. Nesse dia, nessa manhã, nessa noite, não sei que momento você nos acompanha, mas um desejo eu sei que você tem de aprender mais de Deus. Porque é esse o objetivo do nosso PDC, né? É crescermos uns com os outros em comunhão, à luz das Escrituras, desenvolvemos a nossa fé, a nossa musculatura espiritual. E é uma alegria te ter conosco. Aproveita e já envia aí para todos os teus contatos. Se o Senhor de alguma forma usar algo aqui da fala da nossa convidada, daquilo que nós vamos estar ministrando aqui, conversando aqui, para edificar a tua fé, não retenha isso só para ti, compartilha aí. Se em algum momento do PDC vier a lembrança de alguém, o nome de alguém, envia para essa pessoa, porque pode ser o Espírito Santo te lembrando que Ele quer lembrar essa verdade para essa pessoa também. Então, compartilha aí. Comenta também aí o que o Senhor falou, o que o Senhor ministrou ao teu coração, se você teve uma experiência sobre esse assunto tão importante da vida cristã. E sem mais delongas, eu quero começar te lembrando que nessa semana, se você está assistindo na semana ali dos dias 16, 17, 18, 19 de junho de 25, é a nossa primeira conferência de mulheres, a Encontros Conference. Nós estamos com muita expectativa, com muita fome, com muita sede daquilo que Deus vai fazer. Essa é a nossa expectativa. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Nós não estamos com expectativa de números, de ver algo. Não, nós estamos com expectativa da presença de Deus. De ver Ele tocando mulheres, impulsionando mulheres. A minha fala, a minha oração tem sido uma só. Senhor, levanta um exército de mulheres que saibam quem elas são e a missão que elas carregam, o teu propósito nelas. Sem mais delongas, Dani, bem-vinda! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mas é um prazer estar aqui junto, muito bom estar junto. Na expectativa pela nossa conferência essa semana, né? O coração ardendo, tenho feito a mesma oração, né? Como tu falou ali, de mulheres restauradas, transformadas, curadas, né? Nós cremos que o Senhor está levantando um exército, né? E um exército que vai para dentro das suas casas, dentro da sua faculdade, dentro dos seus trabalhos, dos seus serviços, né? E implantar o reino do Senhor, né? O reino de Deus. Amém. Tu tem um time lá perto de ti, né, Zane? A Zane, pra quem não sabe, ela, junto com o pastor Henrique, pastoreiam lá Santo Tomé, o bairro de Santo Tomé, uma congregação nossa aqui de Viamão. O que o Senhor tem feito na vida dessas mulheres lá? O Senhor tem sido muito bom. Nós temos nos reunido, né? E até falando sobre a conferência, algumas estavam com temor, mas o Senhor tem levantado, tem dado palavras. Nós tivemos um encontro agora, na última semana. O Senhor, presença dele, manifesta mulheres
que achavam que não podiam tocar, no Mais do Senhor estão tocando, né? Glória. Sendo encorajadas, né, a viver essa vida no Espírito, né? Eu vejo muita fome das meninas, aquelas que ainda não tinham o batismo de falar em línguas. Elas estão se movimentando e o Senhor tem feito coisas lindas. Nossa, que demais, que demais. Isso só aumenta ainda mais a nossa expectativa. Sim. Porque é como se fosse aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que anuncia uma grande chuva. Senhor, essa é a nossa oração, né? Se você ainda não se inscreveu por algum motivo ou não sabia da nossa conferência, eu quero te pedir que você acesse o QR Code que está aparecendo aqui embaixo da tua tela. Ou acesse diretamente o site Encontros Conference e inscreva-se. Nosso evento é totalmente gratuito. Você não vai pagar nada para entrar, nem para sair. Você não vai ter custo nenhum. A única coisa que nós estamos pedindo, as inscrições, é pelo motivo de organização. Nós temos um momento na parte da tarde que teremos os workshops, nós vamos usar a estrutura aqui da escola, perto da igreja. Temos uma questão de organização de estacionamento, de alimentação, para que você venha e tenha, se você vem cedinho ali, tenha como se alimentar. Então nós precisamos dessa organização, estamos alugando mais cadeiras. Então, eu quero te pedir isso, por favor, não venha sem inscrição. Mas eu vou só na sexta, ou eu vou só à noite. Não importa, inscreva-se igual. Nós te pedimos isso para que nós possamos te receber da melhor forma possível e para que juntas, com conforto, possamos receber do Senhor. Amém? Então, acessa lá, Encontros Conference, garanta a tua vaga. Vou dar um spoiler aqui, tá no final as vagas. Talvez vai chegar no dia e não vai dar para entrar sem inscrição. Se nós atingirmos o nosso limite ali, nós não poderemos abrir por uma questão de segurança para aquelas que não estão inscritas. Então, garanta a tua vaga, acessa lá, Encontros Conference e vem estar conosco. E vem com fome, porque o Senhor vai saciar a tua fé. Mas vou abrir o assunto de hoje então, que tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, que tem a ver com o tema do mês aqui da igreja, que fala sobre vida no Espírito. E uma das coisas que a gente quer começar a conversar, né, Zani, é sobre avivamento. O que é avivamento, Zani? O que tu diria que é para um cristão estar avivado? Sede, com busca, com paixão. Né? Uma frase que o pastor Felipe falava muito, né? É expectativa, paixão, busca. Mas é isso no nosso interior. É aquele que deseja estar perto, que anseia pela presença, aquela busca, aquela sede, aquele fogo ardendo, fogo nos olhos, né? Pela presença do Senhor. Porque o avivamento, né, Vanessa, é quando o Senhor vem. Exato. Né? Quando ele chega, os céus são abertos, é feita uma realidade. Tem a oração, né, do Pai Nosso que fala sobre isso, né? Que faça aqui na terra uma realidade como é do céu. Então eu creio que é aquele cristão que anseia por isso, que deseja e busca isso, né, intensamente. Eu acho que esse trechinho da oração do Pai Nosso é uma boa base bíblica do que é viver avivado, né? É o céu na terra. É a realidade do céu tocando os nossos dias. Eu acho que a gente pode também falar o que é não ser avivado, né? O que é não estar avivado. Não estar avivado é orar porque eu tenho que orar. É ler a Bíblia porque o pastor disse que eu preciso ler a Bíblia ou porque eu preciso ler a Bíblia. Não estar avivado é vir à igreja, é aquele peso. Domingo eu podia estar em casa, sábado eu podia estar fazendo tanta coisa. Isso são sinais de que nós precisamos de mais fogo, de mais do Espírito Santo na nossa vida nos avivando. E isso também nos traz cansaço, fadiga, aí tudo vira um peso. E a gente cansa, né? Hoje a gente vê muitas pessoas cansadas, até mesmo dentro da igreja, e acredito que é uma dessas coisas, por não estar nessa sede, nessa expectativa de chegar num culto e na expectativa, o que o Senhor vai fazer hoje, né?
Não é mais um culto. Eu estou indo... Ou o que o Senhor vai falar comigo hoje pela manhã? Eu não vejo a hora de chegar o momento de estar com o Senhor, de orar, de buscar no dia a dia. Segunda, não só nos cultos. Senhor, o que tu vai fazer hoje, né? No começar o dia. Senhor, e aí, o que tem pra nós hoje? Naquela expectativa e convicção que o Senhor está fazendo, né, Vanessa? E que o Senhor vai fazer. E isso é uma pessoa estar avivada. É estar sempre naquela expectativa. Sempre esperando por algo que o Senhor vai fazer naquele dia, né? Tu sabe que eu tive um período na minha vida, ontem o Felipe relembrava, nós conversando na mesa, nós relembrávamos disso. Ele dizia assim, né? Tu agora é toda do profético, do mover, né? Eu senti uma fome pelo profético desde criança. Fui criada na Assembleia de Deus, então era algo que era muito difícil não ter, né? Mas pelos excessos do profético, aquilo ali foi apagando a chama do meu coração, de ver as manifestações do Espírito, de viver avivada, não só se movendo nos dons, mas de forma bem prática no dia a dia. E aí eu comecei a refletir, né, naquela nossa conversa, o que estava naquele período acontecendo na minha vida quando eu estava mais apagada, né? E eu comecei a lembrar desse período pesado, difícil, e eu lembro que por muitas vezes eu dizia, mas tu nunca tá conformado. Às vezes o culto era maravilhoso e ele dizia, tem mais. E eu dizia, meu Deus. E hoje eu tô nesse lugar, né? Glória a Deus, é assim que faz, né? Mas eu fiquei pensando, né? Quantos de nós, às vezes, até julgam aqueles que estão mais avivados, que estão vivendo o momento em Deus, por não estar assim, e acham que... é excesso, não precisa tanto, criticam, até tentando apagar, né? Mas ontem o Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração, né? Porque a fome do outro, aquela brasa do coração do outro, ela joga a luz naquilo que tá fora do lugar no nosso coração. De alguma forma o Senhor usava o Felipe naquela estação, aquilo me incomodava muito. Eu dizia, nossa, tu é muito... Eu lembro que tinha conversa que eu dizia assim, mas Deus deve olhar, Felipe, e dizer, mas tu... nunca suficiente, nunca... Mas hoje eu entendo. Era aquela fome dele, aquele fogo dele jogava luz na minha religiosidade. Jogava luz em áreas que eu precisava de avivamento, que eu precisava ser avivada novamente, de um fogo novo. E a gente começou a conversar sobre isso, né? E glória a Deus que o Senhor nos aviva, que o Senhor nos desperta. E Deus, o Felipe sempre falava isso, e é muito verdade, né? Deus é grande demais para nos satisfazer em dias, em anos. Eu creio que até a volta dele, depois na eternidade, nós vamos estar sempre, né? Sendo satisfeitos, sempre com fome. Fogo nos olhos, né, Vanessa? Quando tu falava aí desse tempo que tu teve menos avivada, eu me lembro de uma época da minha vida também. E que um dia eu senti assim, que eu não tinha mais o brilho nos olhos. E fui diante do Senhor, chorei muito, porque eu vi assim que parecia tudo muito comum. Tu chegava, tu não te preparava para uma ceia, sabe? E não é o se preparar só fisicamente, mas eu espiritualmente. Ou tu não, aquela coisa assim, eu tenho que acordar, Senhor, me abençoa hoje, né? Porque preciso ser abençoada por ti, mas não tinha aquele fogo, né, como tu falou. E os meus olhos estavam apagando. Aí, o Senhor misericordioso, muito bondoso, né? E Ele me reacendeu novamente. Então, a gente passa por essas fases. São períodos. São períodos na nossa vida, mas que nós não podemos nos conformar, né, Vanessa? Exato. Não podemos estar nesse lugar. Exato. Não é esse lugar que o Senhor nos quer. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer, Zane. Você, de alguma forma, acha que esses períodos eles acontecem na vida de todo crente? Esse período em que perde o brilho no olho, em que de alguma forma a gente vai deixando as coisas entrarem no lugar na vala do comum. É natural para todo crente passar por fase assim? É natural, mas não pode ser normal para nós. Nós temos que combater isso, né? Até te falava, né, que uma das formas, assim, quando nós vamos para a Bíblia para ver sobre avivamento, nós vamos lá em Atos, que vem o dia do Pentecoste, né? E ali Deus se moveu naquele avivamento ali, através do vento que fala ali, né, sobre um vento impetuoso, sobre o fogo. Então, são coisas que nós podemos ver, né, no avivamento. Quando eu me lembro disso,
Eu me lembro lá de Levíticos, quando no tabernáculo ali eles tinham fogo que ardia, né, sobre o altar. Continuamente. E era obrigação e uma tarefa ali do sacerdote colocar todo dia de manhã a lenha no altar, para que aquele fogo continuasse continuamente ali ardendo. E aí eu me lembro lá da cruz, quando Jesus vai à cruz. E aí diz que o véu do templo foi rasgado. E agora nós somos os sacerdotes. Porque os sacerdotes lá, eles que levavam, né, o sacrifício do povo, eles que levavam a lenha para o altar. Então agora nós somos os sacerdotes. Eles tinham acesso a Deus, era aquele intermediário entre Deus e o povo. Era eles que levavam adoração, sacrifício. E agora o Senhor, quando o véu é rasgado, Vanessa, nós estamos acesso a estar livre. E então é nossa obrigação agora levar essa lenha todo dia para o altar. E uma das obrigações, né, do sacerdote também era tirar as cinzas. Limpar. Porque quando você tem uma lareira, você faz um churrasco, né? Se você não tem uma lareira, o churrasco é um bom exemplo para os gaúchos. Você queimou até o carvão ali, se não fez com lenha, até o carvão. Depois, quando esfria a churrasqueira, você tem que tirar aquela sobra, né? Porque senão vai acumulando sujeira. E essa era uma das obrigações. Então, isso me faz muito pensar que sim, tem períodos da nossa vida em que nós passaremos por fases em que precisaremos viver por fé. Por fé. E todo crente é visitado. Por quê, né, Zane? Porque nós temos uma natureza humana. Sim. Nós não podemos achar que é todo dia glória, todo dia fogo, todo dia... Não. O que nós não podemos... Eu achei a tua frase a melhor, assim, sabe? A gente passa por isso, mas nós não podemos achar que isso é o lugar certo. O lugar que nós devemos ficar. Não. Nós devemos dizer, Senhor... Talvez hoje eu não tô no meu melhor dia, não tô lá no monte, mas eu vou te buscar, eu quero mais, eu preciso, me aviva, me desperta, não deixa acumular sujeira, vou botar lenha pra isso. Vou tirar as cinzas, né? Nós precisamos pensar nisso, tirar as cinzas, porque as cinzas que vêm apagando, quando tem muita cinza, a lenha não pega fogo, não fica o fogo ardendo ali, né? Então nós precisamos limpar, tirar as cinzas daquelas coisas que vêm no cotidiano, no dia a dia, aquilo que nos chateia, que quer nos tirar desse lugar que é tão precioso, né? Que é da presença. Então é normal, sim. Sim. Não imagine que todo crente vive todo dia no céu, que todo dia é milagre, que todo dia é palavra de conhecimento. Não. A gente tem falado muito sobre isso com as mulheres, né? São 2 pilares que sustentam a vida cristã, né? Um deles é a fé. A fé, a Bíblia diz isso, nos garante isso, meu justo viverá pela sua fé. Então tem dias que você vai se mover por fé. Até mesmo nos dias de sobrenatural, você vai precisar dela. Porque o Senhor não vai dar a planta completa do projeto, né? Ele vai dar o primeiro passo e vai exigir de ti fé. Mas o outro pilar também é o sobrenatural. Nós precisamos viver apaixonados pelo Senhor, se movendo no Espírito, deixando com que os dons cresçam na nossa vida e que o Espírito nos governe e nos tire do natural. Mas são 2 coisas que caminham junto. Precisa. Equilíbrio. O que nós não podemos, e eu acho que aqui um ponto importante de se falar também, Zane, é que quando a chama vai apagando ou quando vai acumulando cinzas nesse altar e eu vou caindo nessa vala de normalidade da vida cristã, a tendência é que o próximo passo seja a religiosidade. E é um lugar perigoso. Como é, né, Zane? É um lugar onde a gente se acostuma a viver no superficial, né? Onde nós nos acostumamos e alimentamos muito, né, Vanessa? Aquilo que é da nossa natureza humana. A gente sempre fala, né, que com essa natureza humana, mas tendo um Deus tão grandioso morando dentro de nós, né, habitando em nós, tem uma briga ali.
A nossa carne, ela tá sempre em briga constante para que a gente não viva essa vida no espírito, para que a gente não acesse. E a questão da religiosidade, ela nos traz para esse lugar de alimentar muito, viver muito nessa nossa natureza humana. E é onde nós não acessamos. Exato. Aquilo que o Senhor tem, né? E a religiosidade, ela faz com que as coisas sobrenaturais se tornem comuns e se tornem apenas uma lista de tarefas. Eu preciso ir à igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso desenvolver a minha fé, a minha salvação. É como se fosse aquela obrigação apenas. E o relacionamento com Deus, diferente, que é o que nos leva a viver uma vida avivada, que essa é a vontade de Deus, acho importante a gente frisar, é esse lugar pelo qual nós fomos criados para estarmos, para habitarmos. Ele faz exatamente o contrário. Eu tenho prazer em estar com Deus. Eu te falava sobre isso, né, na live, a gente falou um pouquinho sobre isso, eu tô lendo Cantares. Eu tô apaixonada por Cantares também. E Cantares fez assim, ó, na minha cabeça. Acabou tudo que eu sabia, já não sei mais nada, é tudo diferente do que eu imaginava. Porque o texto fala ali, né, no capítulo 1 de Cantares, no comecinho, acho que no versículo 2, fala: beije-me com os teus beijos, porque esse lugar é melhor do que o vinho, teu amor é melhor do que o vinho. E eu comecei a orar sobre isso, Senhor, será que eu não vivo apenas sobre o pilar da fé? E eu perdi esse de, eu tenho prazer de estar contigo. Os teus beijos são melhores, o teu amor é melhor do que o vinho. O vinho dá aquela ideia de prazer. Mas ali tá dizendo, é bom, quem curte vinho ali sempre fala, né? Uma taça de vinho, um vinho de boa qualidade, aquilo ali gera um prazer. Mas quando Salomão fala isso, ele nos faz pensar que nós podemos acessar um lugar no Senhor de que é melhor do que as coisas naturais, é melhor do que aquilo que controla a minha carne, porque o vinho dá essa ideia também, né, de controle da carne. Tem um lugar em Deus de prazer. Tem uma parte de Cantares, se eu não me engano, é no capítulo 4, que fala: eu tenho prazer de sentar na sombra da tua macieira. Prazer. É esse o lugar que é o contrário da religião. A religião é obrigação. O relacionamento, o viver avivado, é prazer em estar com Deus. Talvez seja uma boa resposta também lá para a primeira pergunta, né? Sim. Prazer, sinto prazer, é algo que me dá prazer. De novo, andar junto. Não separa uma coisa da outra. Não tenta achar que é só prazer, que é só sentimento. Precisa ter fé. Precisa ter fé, precisa de fé. Mas essas duas coisas, elas precisam andar em equilíbrio. Isso, equilíbrio é a palavra, né, Vanessa? Andarem juntas. Cantares, fica a dica, leia Cantares. As mulheres na conferência vão ouvir muito. Eu estou apaixonada por Cantares. Cantares tem duas, acho importantes, né? Já entrou em Cantares. Se você ler Cantares de forma cura, talvez você se assuste, né? Eu lembro quando o Lolo começou a cantar, eu queria que ele pulasse, né? Eu não sei que eu vou pular ali, não precisa ler Cantares. E ele, ai mãe, eu acho que eu não quero ler esse livro. Mas Cantares você pode usar ele lá para os casados, para aqueles que estão, né? Você pode usar como uma metáfora para o teu casamento, mostrando que ali é o lugar, né? É aquele lugar de prazer de novo. E é uma boa paráfrase também, né? Deus compara nosso relacionamento com um casamento. E casamento sem prazer, sem brilho nos olhos, sem amor, é frio, é distante, é bem naquilo que a gente tava falando. Mas você pode ler Cantares, então, pra usar lá pro teu casamento. Mas você pode também ler Cantares pensando que você é a noiva e o Senhor é o noivo. E quando você lê, assim, aquelas pessoas que têm problema de paternidade, eu sinto que eu tô falando com alguém aqui. Problema de carência, leia nesse sentido, perceba como o Senhor te vê. E te deseja, né? Como Ele quer, né, estar perto de ti. É algo maravilhoso. No capítulo, eu não lembro se é no capítulo 1 ou no capítulo 2, eu sou péssima, minha memória é muito ruim. Você já sabe aqui que eu sempre falo isso e é verdade. Ele chega a falar, a noiva, acho que é no 1, ela fala o seguinte: eu estou queimada do sol, meu amado. Tive que cuidar da vinha e meus irmãos me botaram pra cuidar da vinha deles, eu não pude cuidar da minha, olha como é que eu tô. E o Senhor fala: amada minha, tu és a mais bela entre todas as mulheres. Oh, glória. Olha como o noivo te vê, olha como Deus te vê.
às vezes a gente se olha de uma forma muito demérita daquilo que o Senhor nos vê, da forma como o Senhor nos vê. Cantar está fazendo um boom na minha cabeça, você já percebeu, se não tô falando direto, né? Mas, Eli, vamos voltar lá pro assunto, não que a gente fugiu, mas voltando ali, pensando nessas cinzas que sobraram no altar, né? O que pode ser isso de uma forma bem do dia a dia das pessoas? A rotina, o cansaço, as distrações. Muitas distrações. O que pode ser essa cinza que se acumula no altar? Seriam esses os maiores inimigos de uma vida avivada? Eu acredito que sim. A incredulidade, né? Nós estávamos falando sobre isso, né? A incredulidade não nos faz ver quem Deus é. Nós não conseguimos ver quem nós somos em Deus, né? É onde a nossa identidade, ela não é restaurada. É onde nós ficamos com os olhos tampados, né? A incredulidade nos leva para um lugar onde nós não podemos tocar naquilo que o Senhor tem. E as distrações, né? As distrações, hoje nós temos tantas coisas que nos roubam, né? Por muitas vezes eu já parei me dizendo assim, se tivesse 30 horas o dia seria pouco para mim. E aí depois, né, eu fui pensar, né, mas o Senhor fez com 24 horas, então é porque 24 horas nós dá conta. Mas principalmente eu acho a mulher, né, Vanessa, ela tem muito isso, são muitos afazeres, muitas coisas. Mas nós precisamos desejar e focar naquilo que tem, né? Na última live que tu falou, eu achei incrível. E eu disse, eu vou começar a fazer isso também. Que tu colocava lá de 5 em 5 minutos, né? O teu despertador. Porque essas coisas que estão, essas distrações no nosso dia a dia, isso quer roubar esse lugar. E o Senhor, a gente está disponível, essa sede, essa busca, o Senhor vai satisfazer, e não importa como. Cada uma de um jeito, né? Não tem uma forma, né? Não tem uma forma. Nós estávamos agora reunidas com as irmãs e tinha uma delas com um bebê. E o bebê tá bem naquela fase que caminha para tudo que é lado, né? E aí depois elas dizem assim, ora comigo porque eu tô cansada. E eu sei que tu tá cansada, mas tem um Deus que te renova, que te fortalece, né? E é do teu jeitinho, nesse teu momento, né? Porque o teu filho é uma bênção, né? Não deixa o diabo roubar, distrair aquilo que o Senhor te deu, né? Que foi um bebê, ele tem saúde, é saudável, tá lá. Então, são essas coisas que nos fazem não enxergar aquilo que Deus tem nos dado, aquilo de quem Deus é, né, Vanessa? Essa rotina também, né? Que se nós não cuidarmos, a nossa agenda, ela é feita pelas demandas, a nossa agenda é feita pelos outros. Só que tem uma das coisas que o Senhor tem falado comigo muito desde o início do ano, né? Propósito. Qual é o nosso propósito? De tempos em tempos nós precisamos nos fazer essa pergunta. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque se eu não cuidar, sempre vai existir demanda. A mulher, por exemplo, vai ter casa, vai ter filho, vai ter trabalho, vai ter o servir, vai ter as amigas, vai ter o marido, sempre. Aí você limpa a casa de manhã, de noite, já tá suja. Sempre. Mas eu preciso saber o que me move. Qual é o propósito? E isso pode mudar com a estação da vida, como tu usou o exemplo. A mulher com filho pequeno, o foco dela nesse primeiro momento, nessa primeira infância, é a atenção total àquela criança, porque exige, precisa. Mas a estação dela exige aquilo ali. Mudou a estação? Ok, mudou o propósito. Talvez o propósito é o mesmo, mas não em tanta, né, foco ali. Dá pra ir administrando outras coisas. E nós precisamos pensar, por que eu faço o que eu tô fazendo ao longo do dia? Por que eu preciso acordar tal hora, fazer tal coisa? Se eu não elencar o que é a minha prioridade, o que eu preciso fazer, aquilo que Deus quer que eu faça. Senhor, qual é a tua vontade para minha vida nessa estação? O que é a tua prioridade? Eu falava isso com uma irmã ontem de tarde, né? Eu dizia para ela, você precisa entender de Deus o que Ele quer para ti nesses dias. Porque senão nós vamos só reagir. Tu vai ser aquela que pode fazer tal coisa. Posso? Faço. E aí aquilo que é essencial pode ser que vai roubando a lenha do meu altar e vai acumulando cinza. Vou me cansando. Aí quando eu vou pegar minha Bíblia, eu já não tenho mais fogo nos olhos. Eu tô cansada. E é algo natural, não é algo lícito.
É algo natural, é uma coisa... Eu gosto sempre de falar que a fé, ela precisa ser pensada nesse sentido. Eu preciso racionalizar e pensar, não, só um pouquinho. Minha prioridade é essa, então eu preciso dizer não para aquilo. Tá se acumulando lenha ali, então eu preciso mudar o horário. Se acumulando cinza, eu preciso mudar o horário do meu devocional. Eu preciso botar prioridade. Tem uma coisa que eu acho que também vai roubando essa lenha do nosso altar e vai fazendo acumular cinza nele, que é tirar os olhos do Senhor. Por muito tempo a gente corre o risco, né? Por muito tempo não, a gente corre o risco de, ao longo da vida cristã, nós começarmos a olhar para o homem. Ah, mas tá tudo bem, tá todo mundo assim, né? Só que cada um tem a sua cinza para limpar. Trazendo agora para nós que somos os sacerdotes, cada um tem a sua cinza. E olhando assim, a gente começa a se comparar. Se ele tá assim, tranquilo. Só que o Senhor, cada um vai ter a sua cinza ali para limpar. Cada um sabe, aquela questão da comparação, né, Vanessa? Que assedia tantas mulheres a questão, né? Eu vejo isso uma distração assim, ó. Porque muitas vezes tu quer fazer aquilo que não é para te fazer, como tu falou. Não tá nem na tua estação. E tu tá fazendo porque a fulana fez e foi assim com a fulana e vai ser assim comigo. E não, né? O Senhor, ele tem um tempo para cada uma. Tem a cinza de cada uma para limpar. Nós precisamos, né, ficar olhando para o Senhor e não mais olhar para as pessoas. Porque ele tem um jeito e uma maneira de trabalhar com cada uma, né, Vanessa? Ele trabalha de formas muito diferentes. Total. Quando a gente tenta encaixotar Deus e dizer que ele vai se mover só de um jeito, a gente tá botando Deus numa caixinha muito pequena. Ele é muito grande, ele pode trabalhar com a Zane de uma forma. E comigo, eu tenho falado isso direto aqui com as meninas de perto, né? Não façam da experiência pessoal de vocês doutrina. Nós não podemos achar que porque o Senhor tá fazendo algo de um jeito na vida da Zane, ele vai fazer exatamente igual na minha. Não. Ele pode fazer completamente diferente. E às vezes, nessa questão ali de sobrar cinza no altar, de acumular cinza no altar, pode ser que o Senhor tá alertando o meu irmão e ele não tá vendo. E aí, por me comparar a ele, eu deixo acumular na minha e me perco na jogada também. Uma vez eu vi uma professora lá da minha escola dizer algo que eu não esqueci mais. Ela disse que a maior arma do diabo nesse tempo, sim, é a distração. É nos distrairmos do Senhor, nos distrairmos dos propósitos dele na nossa vida e, de novo, com coisas lícitas. Muitas vezes a gente acha que é ilícito, que é pecado. Não, às vezes é coisa lícita, que faz com que eu não toque numa vida plena e avivada. Então, entender o que o Senhor tem para ti nesse tempo, te faz viver avivada, te faz não tirar os olhos, né? Tem aquele texto, acho que é o apóstolo Paulo que fala, né? Que a gente precisa manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos manter os olhos no Senhor. Tire os olhos das pessoas. Tire os olhos. Ah, mas na minha igreja ninguém tá assim. Ah, mas na minha família... Não importa. Você é uma brasa viva. Você precisa ser uma brasa viva que vai contagiar outro. Mas, Anne, também tem coisas que fazem acumular lenha no altar. Lenha não. Brasa no altar, sujeira no altar, que impede que a lenha seja acesa, que são ilícitas. O pecado. Tu diria que o pecado é um dos impedimentos para o crente viver uma vida avivada? Com certeza, porque o avivamento, ele começa com arrependimento, né? E quando nós estamos em pecado, nós não vamos conseguir. Porque precisa passar por isso, precisa passar pelo arrependimento. Muitas coisas, o diabo vive nos colocando ali presos pelo pecado, porque nós estamos presos, né? Só que Cristo, Vanessa... Escravos, chega a falar. Em Gálatas, eu acho, né? Gálatas fala isso, né? Que Cristo, ele já nos libertou e muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de novo de escravidão.
né? E o Senhor ele já nos deu a liberdade, nós já temos acesso à liberdade. Por isso que a palavra fala, quando tu tiver um pecado, né? Chega, divide com o irmão, não deixa sofrer. Confessa, né? Que o Senhor vai vir com remédio. Mas muitas vezes, né, Vanessa? Nós estamos acostumados. Já é uma coisa que faz parte de nós, o pecado. E eu acredito que esse seja o pior, sabe? Quando tu já planeja o pecado, quando tu já não tem mais temor. Isso sim é uma coisa que tu não consegue viver uma vida avivada, né? Agora tem aquele pecado que tu faz sem querer. E a gente precisa dividir esses dois, né? Acho super importante. Isso é necessário, porque tem aquela coisa que tu tá lutando, mas tu caiu. Aí tu te arrepende e o Senhor nos perdoa, porque nós pecamos todos os dias. Todos nós, né? Todos nós. Acho importante sermos vulneráveis e lembrarmos do que Tiago ou João, acho que é João que fala, né? Aquele que não diz que não tem pecado, mente. É mentiroso. Todos já tá pecando, né? Já tá pecando. Todos pecamos. A diferença, faz de novo essa separação pra nós, entre uma vida no pecado e o pecado involuntário. Pecado involuntário é aquele pecado que sem querer, quando tu vê assim, tu tá lutando contra, tirou. Ai, Jesus me perdoa, né? E aí, como nós estamos buscando no Senhor e nós estamos lutando contra esse pecado, o Senhor joga a luz e mostra. Aí a gente entende que tem perdão, né? Tem um lugar de perdão, de restauração. E ele chega a dizer 70 vezes 7, né? Por dia. Mas agora aquele pecado que é planejado, aquele pecado que já não tem mais temor, né, Vanessa? É diferente, porque é uma vida que tu já te acostumou, que tá grudado em ti. Só que não é esse lugar que o Senhor tem pra nós, né? Sabe que eu acho que um exemplo também bem prático disso é, por exemplo, assim, o Senhor já jogou luz em uma área determinada da tua vida. Vamos trazer pro dia a dia ali das pessoas, né? Por exemplo, você tá vivendo com alguém um relacionamento de casamento sem oficializar isso. Tá vivendo junto. Você vem na igreja, tem comunhão com o Senhor. E aquilo ali no teu interior, você já conhece a verdade. A Bíblia fala sobre formarmos uma família, termos um casamento, um compromisso, algo formal. E que o sexo fora disso é pecado. Aí o Senhor já jogou luz nisso na tua vida. Mas você fica ali, mas o que que tem? Os tempos são modernos. Mas não, né? Deus conhece meu coração. Mas o Senhor já jogou luz. Já te mostrou, né? Já acendeu ali aquele sinal de alerta. Você só precisa caminhar para acertar. Tomar uma decisão de se colocar debaixo do princípio bíblico. Vou obedecer. Então são coisas assim, lá na tua empresa, por exemplo. Teu chefe pede pra mentir, que é um exemplo que a gente usa direto. E você já se acostumou naquele lugar, mas todo mundo mente. Você não sai daquele lugar que é desconfortável. Eu sei que exige uma posição, mas são coisas que o Senhor já jogou. E é necessária. E que são. Sabe o que eu acho muito perigoso também? É a questão quando nós acabamos saindo, né? Que nem a questão que tu falou do casamento, porque eu quero ser abençoado. E não porque eu temo e sei que é a vontade do Senhor. Sabe aquela coisa assim, ó. Eu preciso casar porque eu preciso fechar brechas, porque senão o diabo vai tocar na minha vida. Sabe aquele medo sempre do diabo e tu tá fazendo por uma imposição e não por amor. E na verdade, aí isso, Vanessa, a gente não vai entrar nesse assunto. Mas isso vai ter várias coisas na tua vida que tu vai fazer sempre por imposição e tu não vai tocar nesse lugar. Que é se o Senhor jogou luz, né? O meu Pai que me conhece, sabe o que é melhor pra mim. Então, é um pecado, é uma vida que tá agarrada mesmo no pecado. Não, só vou fazer isso porque eu tô com medo lá que o diabo vai fazer alguma coisa. Alta diferença, né, Zé? Entre a religião e o relacionamento. Entre a religião e o viver avivado. Porque relacionamento leva a viver avivado. Essa é a diferença. Eu lembro de José. Como eu faria tal coisa ao meu Deus? Olha o coração dele. Ele não estava com medo da consequência do pecado. Ele estava com medo de desagradar a Deus. E é esse lugar. Eu lembrei, quando tu começou a falar, me veio a lembrança de uma imagem do Diante do Trono das Crianças. Quando o Lolo ele era menor, a gente botava pra ele ver. E a Ana usa
eu não me lembro qual música, mas ela usa para mostrar o que o pecado causa na gente, uma imagem muito lúdica e muito fácil de entender. 2 blocos, pensa comigo, num bloco está o Senhor, Deus está nesse primeiro bloco. No outro bloco estamos nós, separados de Deus. Aqui no meio desse bloco, eu quero chegar em Deus, eu quero caminhar para esse bloco. Mas existe um precipício nesse meio. Não tem como eu entrar no bloco de Deus, não tem como Deus entrar no meu bloco, estamos separados. E aí Jesus vem. Quando Jesus vem, ele faz essa ponte, que é uma cruz, que liga um bloco no outro. O que eu entendo com isso? O sangue de Jesus, Cristo, abriu o caminho para que eu entre com Deus, no bloco de Deus e que Deus entre no meu bloco. Só que a cruz, Cristo, me remete a arrependimento. Sem arrependimento não há como. E quando nós estamos vivendo na vida de pecado, uma vida de pecado, o pecado já... mas eu não quero acertar. Eu lembro de um exemplo de uma vez, de uma irmã, que eu achei... Aquilo ali me tocou muito. Ela vivia há muitos anos, ela era filha de militar, então ela tinha uma aposentadoria muito boa, que ela herdou do pai. E ela conheceu um senhor... Só que a partir do momento que ela casasse, ela perderia aquela aposentadoria lá do pai. Não é aposentadoria que fala, enfim, você entendeu, aí tem um nome. É tipo uma coisa que ela herda lá do pai. E aí, ela casou, começou a viver junto, mas uma vida como se fosse de casado. E aí ela conheceu o Senhor. Ela conheceu Jesus e... Quando ela conheceu Jesus, ela disse, não, eu não posso perder esse valor. Mas eu também não posso perder o meu companheiro, a gente quer ficar junto, tudo. E a gente disse, amém, só ora sobre isso. Ora sobre isso e veja o que o Espírito Santo vai fazer. Porque quem convence é o Senhor, né? Não somos nós. E passou uns meses e ela veio com a certidão de casamento. Ela disse assim, eu não podia mais. Cada vez que eu entrava no meu quarto e deitava na minha cama, eu pensava assim, Deus, me perdoa, tô te desagradando. E ela abriu mão de uma aposentadoria, de um valor para agradar o Senhor. Só resumindo, para mostrar como Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. A gente às vezes não fala tanto isso, mas Deus Ele é galardoador, Ele é presenteador. 2 meses depois, ela tinha uma causa na justiça trancada há muitos anos de uma herança que eles tinham dividido os bens, enfim, e tava trancado. E não era por briga nem nada, tava todos esperando porque alguém precisava sair do apartamento lá. Aquela causa saiu. Glória. E aquele valor que ela botou no banco para rendia 2 vezes mais do valor que ela recebia do pai. Ela disse assim, eu nunca imaginei que Deus ia fazer isso, Ele não precisava fazer isso. E aí eu disse pra ela, sabe por que Ele fez isso? Por causa desse coração. Se tu fizesse isso dizendo, Deus, eu vou fazer, mas o Senhor tem que fazer alguma coisa, talvez tu não receberia naquele momento. É verdade. Mas porque tu tem um coração em agradar a Deus, e isso, de novo, é só a vida avivada que produz, não é a religião, o Senhor te abençoou, Ele te presenteou. Deus é bom. Ai, Zane, aquele testemunho, eu sempre lembro assim, porque me tocou muito, sabe, de ver o coração do pai com aquela filha e da filha com o pai. Como é bom perder pra Deus, né? Como é bom quando a nossa carne, os nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos nosso, né? Que não é do Senhor. Como é bom quando nós rendemos tudo isso pro Senhor, né? Pra satisfazer. Essa vida de sujeição. Essa vida de sujeição, eu sempre digo, né? Eu tenho um testemunho de perdão, assim, que eu vivi na minha vida quando eu cheguei em Cristo. E às vezes as pessoas dizem, mas tu perdoou porque tu amava muito. Eu cheguei separada, né, Vanessa? E de verdade, não era por amor. Depois Deus foi restituiu o amor do meu casamento, né, pelo meu esposo. Mas o meu primeiro desejo, quando eu encontrei Jesus, era agradar Ele. Então, o perdão foi sendo liberado conforme Ele foi colocando, curando, colocando remédio no meu coração, mas sempre me sujeitando. E pensava assim, mas qual é o desejo do Senhor? Né? É que o meu coração seja transformado. Aí eu já não pensava mais
no meu casamento ali, mas eu estava pensando no meu coração ser transformado e estar sujeito ao Senhor. E aí o Senhor, Ele é tão bom, né? Quando a gente perde pra Ele, que Ele faz isso. Agora esse ano eu tô fazendo 30 anos de casado, né? Meus filhos, o Senhor restituiu toda a minha casa. Mas por quê? Porque eu tive esse coração. Isso... E eu não vou te dizer que é sempre assim, né, Vanessa? A gente tem que entender isso. Mas isso eu compreendi, que eu precisava sujeitar os meus pensamentos, as minhas emoções ao Senhor, né? Aquilo que a palavra fala, né? Aos princípios da palavra. Coloque-se debaixo desse lugar. Se você quer acessar a plenitude da vida cristã, se você quer uma vida avivada, o pecado precisa ser um percalço no caminho. Aquela de repente aconteceu e você já corre pro sangue e tá tudo certo. Agora, aquelas áreas que o Senhor está jogando luz, sujeite a Deus. É um lugar seguro. É um lugar maravilhoso. Entre, por mais que humanamente seja difícil de compreender. Porque muitas vezes vai ser, mas eu vou perder isso, mas eu vou me humilhar, mas isso, mas aquilo. Esqueça tudo isso. Sujeite-se à palavra de Deus. Ela é lugar seguro. Mas, de novo, não viva também debaixo de condenação. Se o pecado surgiu como um percalço no caminho, vá até o sangue e acesse o lugar de perdão que já também foi liberado. A Bíblia diz que quando a gente confessa e deixa, alcança a misericórdia. No finalzinho, ainda em João, fala que Deus coloca no mar do esquecimento. Acabou a condenação. Então, acesse esse lugar também de arrependimento para que você desfrute de uma vida avivada. Mas, Anne, o que tu diria que são os elementos essenciais de exercícios mesmos que nós, os crentes em Jesus, precisamos fazer para viver uma vida avivada? Leitura da Bíblia, o que tu diria assim de dicas práticas que são essenciais, que todo crente precisa fazer? De novo, não é na igreja, porque a gente precisa falar disso. É no dia a dia para viver essa vida avivada. Ler a Bíblia, a palavra que nos alimenta, né? Ela é o nosso alimento. Lendo ela, que é jogado à luz, que o Espírito Santo, né? Tudo aquilo que a gente lê, o Espírito Santo, nosso ajudador, vai nos lembrar nos momentos que precisamos. Mas para manter isso, a Bíblia ela vai te revelar quem Deus é e quem nós somos em Deus. Então nós precisamos, o que nos aviva é a palavra. E eu acredito que essa lenha que nós colocamos é a oração, né, Vanessa? É o estar ali todo dia, colocando a nossa lenhazinha no nosso altar para manter esse fogo aceso. É a oração. É tendo esse tempo de intimidade, em conhecer, se alimentando, né? A gente fala tanto assim, uma pessoa não fica muito tempo sem se alimentar, né? A gente até faz jejum e tudo, mas vai ficar como assim, se tu for deixar para fazer como a igreja, vir os cultos 2 vezes, 3 vezes por semana, tu vai estar enfraquecido. Tá doente. Agora não, a palavra ela é o nosso alimento. Ela que joga luz, que nos mostra quem Deus é, que nos revela, né, a grandeza do Senhor, o amor perfeito. A Bíblia fala sobre isso, que é a palavra, né, que lança fora todo medo. Ela é verdadeiro alimento, Jesus disse isso, né? É o verdadeiro. Ela é o verdadeiro alimento. Ela é. Não há como você viver uma vida avivada sem essa lenha da palavra. Não há como. Ela é a verdade, como tu falou, ela é a verdade que liberta. Ela é alimento, ela produz vida, ela é arma de guerra, ela é... Você precisa conhecer a Deus. E, de novo, não é ouvir a palavra. Claro que tem vezes que o Senhor vai usar pessoas para nos edificar através de uma pregação. Claro que sim. Mas, de novo, o exemplo da alimentação é o fast food. É muito bom quando Deus se revela através de alguém ali. É maravilhoso, faz parte. Mas você precisa de segunda a segunda abrir esse alimento e se alimentar, comer dele. Mas eu não entendi, parece que não fez sentido. Não importa, coma, né? Eu lembro o exemplo das crianças. Tem que comer beterraba. Não importa se gosta ou se não gosta. Permaneça em comer beterraba, porque se tá com falta de ferro, ela tá produzindo essas coisas no teu interior. Mas não tô vendo. Mas você vê a beterraba trabalhando no teu interior, os nutrientes dela? Não! Igual é a palavra de Deus. Óbvio. Procure um jeito que vai ser fácil o entendimento também, uma versão.
Hoje em dia, a gente tem essa facilidade, né, ali, que antigamente não tinha. Antigamente, você tinha uma RA na sua frente, uma revista atualizada, ou uma RC, uma revista corrigida, e te vira com isso aí. Tudo lá, o voz, o lhes, era difícil. Você lia aquele negócio, aquele linguajar do crente mais antigo, que era difícil de compreender. Mas agora, abre o aplicativo lá, Tem Version. Você pega uma NTLH, você pega uma NA, pega uma NVI, uma NVT, uma Bíblia Viva, compara com uma NAA. Tô falando das versões da Bíblia, mas você consegue entender. Mas, de novo, o sacerdote era ele que colocava a lenha. E isso me fala de que precisa eu me esforçar. Eu preciso pegar a lenha, eu preciso pegar as escrituras, abri-las E estudar. ler, estudar. Não só jogar, né, Vanessa? Porque tem uma coisa assim também, só passar com os olhos. Não, Ler por um check, né? não. Nós precisamos nos aprofundar ali, sabe? Ler, Pressa, né, Zan? remoer a palavra aquela. Se for um versículo no dia, né, Vanessa? E entender até que ele, da mente, ele venha pro nosso coração. Porque lá nos momentos, isso é uma pessoa avivada, né? Que lá nos momentos difíceis, a palavra diz que a boca fala o que tá cheio o coração. E se o nosso coração estiver cheio da palavra, isso nós vamos mostrar até para as pessoas. E não só mostrar, mas nós vamos viver essa vida avisada. Sal seduz nesse sentido. Isso. Sem palavra, então, não tem como. Não tem como. Alimente-se todos os dias. O outro que tu falou que eu acho muito importante é a oração. E é aquela oração, aquele lugar de oração, aquela vida de oração, né, Zane? Eu gosto também de falar sobre voltarmos a nossa afeição ao Senhor. De vivermos nesse lugar, né? De, ao longo do dia, eu não tiro um momento de oração, mas eu estou ali em comunhão, em conexão com Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor tá achando desse dia? O que o Senhor tá achando dessas palavras? Revela isso pra mim, fala isso comigo, o que o Senhor quer fazer? Essa jornada de vida, de comunhão. Um outro elemento que eu acho importante que tu citou é o jejum, né, Zane? Sim. Jejum nos mostra quem nós somos e o quanto precisamos do Senhor, né? O jejum, Nossa carne grita. a carne grita, nós estamos lá, sabe? Até eu vou falar das meninas, nós estamos num propósito de 100 dias de jejum. Assim, uma ajudando a outra ali. E o Senhor tem feito coisas lindas ali no nosso meio, né? Mas o jejum, o principal sentido dele é mostrar quem nós somos e quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos nos sujeitar, né? Como nós estamos falando aqui, colocar essa lenha, porque de nós, Vanessa, não sai nada de bom. Ai, Jesus, tudo é Ele, né? Então, o jejum, ele abre os nossos olhos. Eu acredito que ele prepara muito a terra do nosso coração para receber essa palavra, né? E ele também mostra pra nossa carne quem nos governa, né? Morre e grita, pode gritar, espernear, porque é incrível, né? Você faz um jejum e naquele dia parece que todo mundo quer te oferecer uma comida boa, parece que surgem os convites pra sair, parece que, né? São as oportunidades mesmo pra mostrar quem me governa não é a minha boca. Não é o meu estômago. E também, assim, né, Vanessa, eu tô falando sobre isso, sobre quem governa, eu me lembro de uma comparação, né, que o Henrique faz muito. É que o que sai da gente quando a gente é exprimido pelo Senhor? Porque o jejum nos mostra isso, né? Nos mostra que muitas vezes a gente tá cheio das nossas vontades ali da carne, né? E não se sujeitando, mas o que sai da gente quando a gente é exprimido? Vamos pôr num limão, sai só o azedo do limão, ou pode sair daqui a pouco uma limonada, né? O Senhor, Ele faz isso com nós, o jejum, né? Quando Ele nos mostra quem nós somos, né? Além de que o jejum também, ele tem o poder de nos fazer ouvir Deus de uma forma diferente. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos. É bem como se... Usando o exemplo da corrida, por exemplo, é como se eu desse aquele gás maior, o sprint final ali da corrida, né? É como se eu estivesse mostrando pra Deus, ok, eu estou lendo a Bíblia, ok, eu estou orando, mas eu vou dar aquela corrida maior que é o jejum. Eu te quero, Deus, eu quero. E aquilo ali, de alguma forma, me faz ouvir mais o céu, te torna mais sensível à voz do Espírito, porque tá colocando a tua carne no lugar dela mesmo, de morte, morre. Tá com fome, mas você aguenta, então espera aí, criatura. Então,
faça esses exercícios. Coloque, e isso você... Se a gente pudesse ver no mundo espiritual, né? Como se você fosse lá, pegasse a lenha. Ó, Senhor, tô botando mais uma lenha no meu altar. Tô botando mais uma lenha para que esse fogo continuamente continue ardendo. Mas, Anne, tem um elemento que eu acho importante falar, até mesmo pensando nesse momento da sociedade que a gente vive, que é a comunhão uns com os outros, que é o corpo de Cristo. Tu diria que a comunhão também, o ser igreja, não estar na igreja, porque também tem uma diferença aqui, mas o ser igreja é essencial para aquele crente que quer viver uma vida avivada? Com certeza. E volto lá naquele exemplo que nós falamos sobre Atos. Naquele dia eles estavam unidos, juntos, todos no mesmo propósito, com a mesma sede, né? E o Senhor vem. No avivamento a gente vê muito isso, né? Eu vejo assim, é quando o Senhor vem e os céus é aberto, nós vamos lá para aquela realidade que é do céu, ardendo entre nós, mas é na comunhão. E uma das coisas que Deus fala muito comigo quando fala sobre isso, né? Sobre estar na igreja, ser igreja, não estar, né? Fala sobre um exemplo que eu ouvi sobre a lâmpada, né? Que essa lâmpada hoje que nós acendemos ali no botão é simples. Quando Jesus disse que vocês são a luz do mundo. Quando ele não disse assim, vocês podem ser, vocês são a luz do mundo. Quando ele diz isso, ele sempre usou isso, né? Maneiras práticas do dia a dia para falar com as pessoas. E quando ele diz isso, ele tá falando não dessa lâmpada que nós temos hoje, né? Mas daquela o que acendia antigamente. E aí eu tava vendo e eu vi esse exemplo, que era tipo umas latas. E eles enchiam de óleo, botavam um pavio e ali eles botavam fogo. Só que para acender as outras, porque uma só não bastava, para acender as outras o que eles faziam? Eles encostavam uma na outra. Não. Então isso me faz ver assim que estando unidos, estando assim como igreja, nessa comunhão, a gente vai acendendo um outro. Né? Pega a brasa lá, como tu falou, né? A brasa lá toda junta do churrasco e tira um pedacinho do carvão lá que tá em chama, tira e bota para longe. Tu vai ver que ele não vai conseguir sozinho se manter, vai apagar. Então, como é importante para nós vivermos também esse avivamento em comunidade, é estar junto, é um acendendo o outro, né? Eu creio que isso aí é muito importante para nós. E aí, às vezes, tem aquele dia que você tá por fé, e aí você chega na comunhão, ou no meio do teu dia aí em comunhão com alguém te manda uma mensagem, você tá lá naquele dia mais difícil, aí alguém vem e pá! Mais uma brasa no teu altar, acende, e aquilo ali te aviva. Não tem como viver a vida cristã sem comunidade. Não tem como. Mas eu sou do online. Não é. Deus nos criou para um jardim, em comunhão uns com os outros. Não há como você viver aquilo que Deus quer viver para ti isolado. O isolamento, ele é um princípio do outro reino. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam, eles se isolaram. O isolamento, a Bíblia fala isso em Provérbios, né? Aquele que se isola, ele é egoísta. Ele é egoísta. Então, nós precisamos viver a vida cristã em comunidade. E talvez, né, Zani, essas situações que acontecem, que nos levam ao isolamento, sejam, talvez não, quase sempre são. Uma das armas, a mesma arma que o diabo usou lá no jardim, escondam-se de Deus, fujam de Deus. Para que te faça entrar nesse lugar e sair da vida em comunidade. Para que você, como uma brasa separada do fogo, como as Anne usou o exemplo, vá se apagando, vá perdendo esse fogo que precisa continuamente ser nutrido no teu interior, ser colocada lenha no teu interior para que ele continue se reacendendo. Fora as bênçãos que nós recebemos, né? Tem bênção que é só na comunhão que nós recebemos. Tem coisas que o Senhor nos preparou, que lá no secreto é muito bom nós receber, mas tem coisas específicas que nós só vamos receber na comunhão.
E isso é crucial, assim, é preto no branco. Talvez seja a melhor frase para isso. Você vem às vezes e você prova. Eu fico pensando, de novo, usando o exemplo da brasa ali do fogo, né? Pensa só, se você vai na frente de um fogo, principalmente agora aqui no sul tá bem friozão. Se você vai na frente do fogo, uma lenhazinha queimando, você se aquece. É gostoso, ilumina um pouquinho. Mas quando você une um monte de lenha acesa, o calor é maior. A iluminação é a maior. Isso é ser igreja, isso é comunhão. Então, por mais que a comunhão, ela exige de nós decisão, ela exige de nós morte, em alguns momentos, é princípio bíblico. E volta aquilo que a gente falou. Se coloque debaixo dos princípios bíblicos, porque eles são lugares seguros. O que a sociedade hoje diz, o que as pessoas, até mesmo em alguns lugares que se dizem cristãos, dizem, precisa bater com aquilo que a Bíblia fala. Avivamento é volta às Escrituras. Não, a Bíblia não precisa ser reescrita, ela não precisa se adequar a essa era, não. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é eterno e a sua palavra durará eternamente. Nós é que precisamos nos adequar e nos colocar debaixo, não importa o que estão dizendo, não importa... mas a comunhão isso, a comunhão aquilo. Deus, eu me sujeito à tua palavra. Eu me sujeito a esse lugar. E muitas vezes você vai por fé, o pilar da fé, mas quando você entra pelo pilar da fé, você abre a porta para tocar no lugar do prazer, da comunhão, da intimidade, que te leva a um lugar de prazer. Então, coloque-se debaixo dos preceitos bíblicos. Por isso, né, Zane, que de novo a gente volta para a importância da palavra de Deus e das Escrituras. Em uma era em que tantas vozes falam, né? A internet tá cheia de voz. As pessoas todas, elas emitem opinião. E por um lado isso é muito bom. Mas por outro a gente precisa ver, mas isso é de acordo com a lei do reino do meu Deus? Nós precisamos cuidar, né? E pra isso eu preciso conhecer. Tu precisa entender, conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitos cativeiros que nós mesmos nos colocamos, como já falamos aqui, né? E o não conhecer a palavra, não conhecer, nos coloca nesse lugar. E o Senhor não, o Senhor tem vida abundante. O Senhor quer que a gente viva aquilo que Ele tem para cada um. E se tu pensar também, né, Vanessa, na Bíblia, ela é o nosso manual de vida mesmo. A palavra, ela tem tudo para nós. Tu quer ser uma melhor mãe, uma melhor filha, uma melhor amiga, né? Uma melhor profissional. Uma melhor profissional no trabalho, em tudo. Então nós precisamos estar debaixo disso, né? Daquilo que é o correto pro Senhor, né? Os princípios do Senhor. Claro que depois tem outras disciplinas espirituais que a gente precisa se adequar. Mas nós poderíamos dizer que esses 4 pilares, né? Leitura, oração, jejum e comunhão são os mais essenciais para que o fogo do teu altar continue queimando e cada vez aumentando ainda mais. Mas, Anne, a gente pode estar falando a pessoas que, ouvindo esse tema, elas estão pensando: a minha chama apagou. E encheu de cinza no meu altar e eu perdi esse fogo, né? Essa vida avivada. O que tu diria, assim, de forma bem prática para essas pessoas? O que elas precisam fazer para viver novamente ou experimentar essa vida cristã avivada? Eu acho que a gente já falou sobre isso, sobre se arrepender, né? E lembrar, isso me leva direto em Apocalipse, né? 2:4 que fala, né? Lembra de onde tu caíste, né? Volta às práticas, né? Das primeiras obras, que é o primeiro amor, né? Nós chegamos às vezes com muito fogo, né, avivados, e não é uma coisa para chegar, né, Vanessa? É para continuar. Por isso que o fogo, ele continua ardendo, é continuamente. Mas nós precisamos ir para esse lugar de olhar para onde eu caí, o que eu fiz, o que eu estava fazendo quando eu comecei a entrar para esse lugar
de estar apagado. E dizer, né, Vanessa, não é esse lugar onde o Senhor nos quer. A gente precisa reafirmar isso para pessoas. Não é um lugar aonde o fogo não está queimando, onde não tem mais essa expectativa. Não é esse lugar que o Senhor tem para ti. Senhor, eu creio que o Senhor hoje, através, né, desse vídeo, desse podcast, Ele está chamando pessoas a voltarem às práticas do primeiro amor. O que eu fazia, Vanessa, lá no começo, que me enchia de prazer, né, de estar na presença do Senhor. E Ele é um Pai amoroso, Ele perdoa, Ele vai te colocar nesse lugar novamente, aonde tu vai ver, tá esperando, Ele tá te esperando, Ele te anseia, como diz ali, né, no livro que tu estava falando em Cantares, né? É um noivo que te deseja. Ele te deseja nesse lugar com Ele, nesse tempo de intimidade, né? E Ele tem muita coisa. Porque nós estávamos falando, né? O Senhor sempre vai ter o que derramar mais. É como o pastor Felipe falava, tem mais. Nós não podemos nos conformar. Não é esse lugar de como tá bom, já vivi isso. Não, o Senhor tem mais surpresas. Eu uso muito a comparação do retiro, Vanessa, porque para mim foi muito impactante. Porque eu chegava num culto e dizia assim, na sexta-feira, eu disse assim, o que nós vamos receber amanhã do Senhor? Eu ficava pensando, né? Se começou assim na sexta, gente, quando foi sábado de manhã, meu Deus. Aí chegou assim, aí depois fui de tarde, as minhas irmãs no quarto, né? E eu assim, ai Senhor, o que o Senhor vai fazer hoje de noite? Tanto que o Senhor já fez, não tem mais. Mas Ele sempre surpreende. Esse é um Deus que surpreende, né? Então, Ele quer te tirar desse lugar que tá tudo normal, que tá tudo a mesma coisa. E Ele quer te trazer para esse novo, né? Aquele lugar onde é o teu lugar, né? Eu lembrei de Joel 2, né? Quando fala o texto, né? E derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. E ali fala que os filhos e as filhas profetizarão. E os velhos sonharão. Esse velhos pode estar falando também de velhos na fé. Né? Daqueles que talvez já viveram por um tempo e acham, agora é o turno dos mais novos, acabou pra mim. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Aqui fala que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, ou seja, o altar tá cheio de lenha queimando, os velhos sonharão. E eles vão continuar sonhando, tem mais, tem mais, tem mais. Você já viu uma pessoa sonhadora? Não sei se você conhece com alguém sonhadora. Eu sou casada com um sonhador. E eles sonham umas coisas que às vezes eu fico olhando assim, é sério isso? Porque planeja assim umas coisas e eu fico... E eu sou muito, até demais pé no chão. Eu digo, nossa, filho, como? Mas, né? Tento dar aquela palavra mas na minha cabeça eu tô pensando, Senhor... Mas é muito legal porque aquilo ali tá sempre impulsionando. E é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ele faz com que a gente sonhe. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mas isso não é milagre. E eu gosto de falar isso. Você já me ouviu falar isso e eu vou continuar falando isso. Porque, de novo, é uma ação humana. Que é, claro, impulsionada pelo Espírito de Deus. O desejo é do Espírito Santo no nosso interior, que joga a luz e mostra, não tá legal esse lugar, vamos para um novo lugar. Mas acessar esse lugar, passar de um bloco pro outro, eu preciso caminhar, eu preciso me desenvolver. Volte. Eu lembro do filho pródigo, quando tu falava, eu comecei a lembrar de Lucas 15. Quando o filho caiu em si, ele precisou iniciar uma jornada de humilhação, de arrependimento. Ele baixou a cabeça dele, sujo, com fome, com vergonha, acusado, culpado. Mas ele voltou. Ele caminhou em direção ao Pai. E quando você lê o texto, o que mais me impressiona é o coração do Pai. Onde o Pai estava? Esperando. No portão. No portão, com vestes novas. Colocou um anel de uma aliança, né? Mostrando, né? Beleza, em cada elemento ali de Lucas 15, eu fico pensando, né? Vestes nova. Ele deu uma roupa limpa pro filho, ou seja, a roupa que tu tá, a sujeira que tu tá, não te representa mais. Eu vou te dar uma roupa nova. Te limpo, né? Ele botou um anel no dedo. Pensa comigo, o que o anel representa? É um compromisso, é uma aliança, é mostrar quem eu sou. O pessoal que se forma lá na academia, na faculdade,
Você formou em direito, ganha um anel de tal cor que representa lá que eu sou advogado. Ou seja, o pai reafirma a tua identidade. Ele coloca um anel que diz, sim, tu é o meu filho. Não importa se você estava num lugar que não era avivado, não importa, eu te dar um anel que vai te lembrar quem você é. O pai fez uma festa, o pai celebrou, o pai não condenou, o pai não culpou. Ele celebrou que o filho voltou, ele tirou os olhos do passado e colocou na oportunidade nova. Olha o pai que você tem, mas o filho precisou iniciar essa jornada de arrependimento, de humilhação, por fé. Que aquele filho provavelmente não sentia vontade de fazer isso. E não é fácil, né, Vanessa, entrar nesse lugar, né? Muitas vezes não é fácil pra gente ali, vou ter que me expor pras pessoas. Mas, de novo, né? Quando nós perdemos pra Deus, olha a festa que o Senhor fez. Olha o lugar que esse filho acessou. Olha o que nós acessamos. Então, perde pra Deus, meu irmão, volta. Volta por decisão, agarrado no pilar da fé, para que depois você acesse o lugar da comunhão, do sentimento, mas volte, é tempo de voltar. Isso que a gente tá falando para pessoas. Amém. É tempo de voltar. Tem mais, os vossos velhos sonharão. Tenho 30 anos de fé. Os vossos velhos sonharão. Isso tem sonhos novos. Isso é demais. Mas, Dani, para finalizar, que o nosso tempo já passou, se tu pudesse dar um único e último conselho para esse crente manter-se avivado, ficar desse lugar de continuamente botando lenha no altar, tirando lá as cinzas, qual tu daria? Pare de beber de outras fontes, né? Isso é uma coisa que fala muito comigo. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos no Senhor, mas nós estamos ainda bebendo de outras fontes. E o Senhor, Ele tem a água que Ele vai nos dar, não vai nos dar mais sede. Então pare de beber, beba da água limpa, pura, que o Senhor quer derramar sobre nós, né? Que Ele quer derramar sobre a vida de cada um. Receba direto da fonte dele, aquele quem vai te ensinar e que vai te ajudar a colocar o fogo e que vai avivar a tua vida, né? Toda outra cisterna é rota, né? Toda outra cisterna é rota. A única cisterna que é saudável, que é limpa, pura, é o Senhor. É o Senhor. Eu também quero dar esse último conselho. Eu diria, se você ora em línguas, se você já recebeu o dom de línguas, comece a exercitar mais a oração em línguas. A oração em línguas é aquele lugar que você acessa de começar a orar aquilo que Deus quer que você ore. Eu tive uma experiência, eu contei ela pra Zani, que pra mim deixou ainda mais evidente. Quem tá perto de mim sabe que eu sempre bato nessa tecla, mas deixou ainda mais evidente do quanto isso é importante. Nós estávamos, enfim, há alguns dias orando, eu estava orando alguns dias e eu não conseguia orar outra coisa a não ser uma linguagem de oração específica, uma frase em línguas específica. E eu dizia, nossa, Senhor, parece que nem em português, sabe? Eu ia orar em português e não conseguia, e aí eu ia orar as línguas que eu já tinha e não conseguia, era só uma frase, era uma frase bem pequena. E aquilo ali começou a me... Sabe, eu disse, ai Deus, que estranho, né? Não tô entendendo. Mas em nenhum momento eu pedi interpretação, em nenhum momento eu orei especificamente, Senhor, revela. Aí na terça-feira nós íamos orar aqui, enquanto nós orávamos, eu só orava aquela mesma frase. Daqui a pouco acendeu uma tela assim na minha frente, como se fosse um teleprompter, as letras aparecendo na frente da câmera. E ali aparecia a primeira frase era as línguas que eu estava orando, aquela frase que eu estava orando, e logo abaixo como se fosse a tradução. Lembra-te do perdido. Uau. Quando eu tive aquela interpretação daquelas línguas, eu fiquei, meu Deus, o Senhor queria que eu orasse isso. O que move o coração de Deus é o perdido. Muitas vezes a gente tá orando, buscando o Senhor, mas a gente foca muito em nós, nos nossos sonhos, nas nossas buscas, naquilo que a gente acha importante. E muitas vezes o Senhor quer que a gente acesse esse lugar ainda mais, entre ainda mais nesse lugar de orar aquilo que está no coração dele.
Eu quero que tu ore isso, que tu interceda por isso. Então você precisa exercitar essa musculatura no espírito. Exige muito do pilar da fé, porque, né, a oração em línguas é sem entendimento algumas vezes, a outras você tem entendimento. Mas exercite. Se você quer viver avivado, significa que você quer tocar o céu na terra, como a Zane começou falando, a realidade do céu aqui na terra, e significa que você quer se mover no sobrenatural. Que coisa mais nos faz mover o sobrenatural, ou nos faz ver o sobrenatural do que a oração em línguas? Então eu quero te impulsionar aí, 5 minutos por dia, começa, 2 minutos por dia, vamos baixar o número? 2 minutos por dia, começa orando em línguas, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E depois você vai me contar, porque eu quero ouvir. Porque não tem como manter brasa no altar, tirar a cinza sem a oração em línguas. Até porque a palavra mesmo diz que nós não sabemos orar, né, Vanessa? Como convém. Então nós precisamos acessar esse lugar. E aí nós precisamos nos colocar nesse lugar. E ela fala, né, que a oração em línguas, quem ora em línguas, o apóstolo Paulo fala isso, né? Ele edifica a si mesmo. Você tá dando um passo de eu quero botar lenha, eu quero tirar cinzas, eu tô edificando a mim mesmo. Então, ore em línguas. É maluco, não tem problema. No início é muito estranho. Comece. Depois isso vai se tornando um pouco mais natural. Você vai ouvindo, vai entendendo. Faz sentido. Mas exercite. Te mova no pilar da fé para começar. Mas depois você vai ver como isso é poderoso. Mas, Dani, foi muito bom. Foi bênção, né? Rápido. Passou. Tava um pouquinho nervosa, mas Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. É muito bom estar aqui. A gente aprende bastante, né? Muito bom. Glória a Deus. Eu queria fazer algo diferente para acabar. A gente nunca acaba com oração, mas eu sinto no meu espírito que a gente precisa orar. Então eu queria que tu orasse por essas pessoas que estão com fome demais e também por essas pessoas que sentem que acumulou muita cinza e a brasa tá apagando. Amém. Senhor, nós viemos diante de Ti nessa manhã. Mais uma vez, nós já estamos na Tua presença. E nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por cada avivamento, em cada lar, em cada casa, nesse dia que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada por essas mulheres, essas pessoas que estão acessando esse lugar, estão experimentando um pedacinho do céu, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus, Senhor, que mostra o Teu sobrenatural, que aonde o Senhor encontra um lugar que está ali Te desejando, o Senhor chega com a Tua doce presença, que o Senhor chega com o Teu poder manifesto, Senhor. Nós Te glorificamos por isso, mas nós oramos também, Senhor, por essas pessoas que estão em casa nesta manhã, tarde ou noite, Pai, que estão tristes, que estão num lugar onde elas não pertencem, Senhor. Nós oramos e Te pedimos, reaviva essas pessoas. Senhor, nós oramos por cada lar agora, pessoas que acham que não tem mais jeito. Tu és o Deus que coloca o jeito nas pessoas, Tu sabe o que cada um precisa, Senhor. Desperta cada um, desperta, ó Tu que dormes, a palavra fala. Nós oramos porque haja esse despertar, que cada casa que tem uma pessoa que está se sentindo morna, ou que não consegue acessar esse lugar de avivamento, nós Te pedimos, Paizinho amado, vem com o Teu poder, o Teu sobrenatural, gera no coração esse desejo de busca, gera a Tua doce expectativa. Senhor, coloca cada vez mais no coração, através do Teu amor, essas pessoas que têm a mais, que tem mais, que o Senhor está derramando nesta manhã. Derrama do Teu Espírito, Senhor. Coloca, Pai, no nosso coração esse desejo de buscar a Tua palavra, de Te obedecer, Senhor, mas não só de obedecer, mas de viver uma vida de intimidade, de amor. Nós ministramos isso sobre as casas nessa manhã. Ministramos o Teu poder. Tu és o Deus, Senhor,
que tira aquele que está gelado e coloca fogo. Nos ensina a limpar, Senhor, tirar essas cinzas, mas nos ensina, Senhor, colocar esse fogo e que ele fique continuamente. Oh, o Senhor tem feito grandes coisas e nós nos alegramos com isso, Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor tem mais. Senhor, nós não queremos viver só de conferências, mas do dia a dia, Pai. O Senhor está derramando algo novo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Mulheres que vão chegar com a sua lamparina e vão acender todos aqueles que estão em casa, Senhor. Nós cremos que o Senhor está fazendo isso nesses dias e que o Senhor está levantando esse exército, Pai, que te busca. Oh, Senhor, nós cremos no avivamento, Senhor, aonde o Senhor chega, Pai, e mostra esse poder e nós podemos experimentar, Senhor, das tuas maravilhas, Pai. Nós oramos, Pai, por cada um aqui. Levanta aquele que está adormecido. Levanta aquele que acha que não tem mais jeito. O Senhor é um Deus que joga no mar do esquecimento. E nessa manhã, Senhor, dá mais uma oportunidade para aqueles que te querem, que te buscam, Senhor. Porque o Senhor está no portão, o Senhor está à porta. E o Senhor está batendo e o Senhor diz, Pai, que aquele que abriu, o Senhor vai entrar e o Senhor vai ceiar. Como nós ansiamos por isso, Senhor, pela Tua doce presença. Nós abençoamos a casa, a vida de cada um aqui nessa manhã, Pai. E tudo para a Tua glória, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva os corações. Dá sonhos, Pai. Dá sonhos para aqueles que não sonham mais. O Senhor é especialista em fazer isso, Paizinho amado. Nós te adoramos nessa manhã. Nós te engrandecemos, Senhor. Declaramos a Tua santidade em cada lar. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Jesus está aqui. Glória a Deus.